Para você, nesse momento, não é para comer ovo. Você só vai ganhar massa muscular se você tirar o ovo, aqui no teu exame. O estilo de vida faz com que você tenha mais ou menos doença, mais ou menos saúde. Ter um músculo murcho não significa que ele seja inativo. É só você colocá-lo para treinar. A melhor loja de suplementos é a feira. E se eu te falar que o jantar tem que ter a melhor qualidade ao longo do dia, porque quando você dorme, os teus hormônios continuam funcionando, principalmente o hormônio de crescimento. Quem treina precisa de ativação de hormônio de crescimento. As minhas pacientes não têm TPM, porque não é para ter TPM porque você é mulher. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do WCast, o podcast feito por mulheres e para mulheres. E nessa temporada a gente está desmistificando temas do universo feminino. E hoje é um tema que eu sei que sacode muita mulher por aí. Que mulher depois dos 40 não sentiu que o corpo mudou? Eu acho que isso não é segredo para ninguém, não é? Então hoje a gente vai conversar sobre isso. O que a gente pode fazer, apesar das mudanças, para que a gente tenha leveza, saúde e bem-estar no nosso dia a dia. E antes da gente apresentar a nossa convidada mais do que especial, eu queria fazer um agradecimento para os nossos parceiros. Acorde, o Laces e a Inova Business School. Para nossa conversa hoje, a gente está trazendo a Andresa Botelho, nutricionista, para falar um pouquinho dessa mudança do corpo da mulher aí, para ajudar a gente nessa transição, se reconhecer, melhorar ainda mais, né, com essa formação sua de nutrição e pós-graduação. Seja muito bem-vinda, Andressa, ao nosso WCast. Obrigada pelo convite, estou muito honrada. Antes da gente começar, eu acho que se apresenta mais no detalhe pra gente, conta toda a sua história, porque são diversas especializações, né? Bom, eu me formei em 2002, logo em 2003 eu fiz uma especialização que mudou a minha vida, consegui enxergar a nutrição muito além de calorias, então fiz uma especialização em nutrição clínica funcional e integrativa, onde a gente consegue enxergar um pouco toda a parte bioquímica do metabolismo, enxergar que a nossa célula ela é formada por nutrientes. Então, uma célula, para ela exercer a função, ela precisa de mais de 40 nutrientes. Então, hoje, na minha prática clínica, eu pego muitas patologias, um universo bem diferenciado. Sim, eu falo que a mulher, quando está, mesmo com Alzheimer, ela lembra de emagrecer, então a mulher gosta sempre de emagrecer, mas é um universo bem diferenciado dentro da nutrição. É um olhar bem gentil, um colo. Eu costumo falar isso para meus pacientes no meu dia a dia de prática clínica. Maravilhoso. E para a gente começar, né? Eu acho que nem comentamos na introdução, qualquer mulher depois dos 40 sente que o corpo muda, né? Eu senti, parece uma chave, assim, muda, fez né? 40, parece que virou alguma coisa, mas Fica mais difícil. Fica mais difícil. Mais e até, né, tecnicamente falando, o que de fato muda? O que é real? O corpo da mulher ela muda em vários momentos, né? Então, se ela vai gestar, é um corpo que muda. Dependendo da idade, esse corpo volta mais rápido ou menos rápido. Dependendo do exercício físico, dependendo do estilo de vida. Então, tudo isso, hoje a gente fala que a genética ela tem um percentual menor em relação à funcionalidade do corpo. Porque você vive num mundo obesogênico, você vive num mundo que a gente chama de epigenética, que o estilo de vida faz com que você tenha mais ou menos doença, mais ou menos saúde. Então, o corpo, sim, ele muda teoricamente após os 40 anos, porque tem toda uma resposta metabólica um pouco mais lenta. Mas isso não significa, eu falo que ter um músculo murcho não significa que ele seja inativo. É só você colocá-lo para treinar. Vai demorar mais um pouco? Vai, dependendo da sua idade, dependendo da sua assiduidade, vai demorar mais um pouco, mas ele vai se exercitar, ele vai se fortalecer.
Não tem uma questão de você ter 20, 30, 40, 50, 60. Eu tenho pacientes que começam com 50, 55, 60 anos, uma vida de exercício físico. Mas e qual que é o gatilho, por exemplo, uma pessoa com 50 anos começar a se exercitar? Uma mulher? É o querer. A primeira coisa é querer, Tá. né? A primeira coisa é você... E você também está dentro daquilo que você consegue manter. Não adianta você falar, eu vou fazer tudo. Tudo que você está falando aí, Andresa, eu vou fazer a partir de amanhã. Isso não é verdade. Sim, Isso não é verdade. Não é porque você vai desistir, né? Você tem que colocar dentro do teu dia a dia para você ter assiduidade. Em cima de uma assiduidade, em cima de uma frequência, você vai conseguir resultados. Tá. Mas você falou muito que a gente está vivendo uma época de pessoas obesas, né? E aí vai de encontro com essas canetas e essa loucura de buscar o corpo magro, né? Isso acontece em qualquer momento da vida da mulher? Você vê isso muito? Sim, eu acho que esses medicamentos, acho não, tenho certeza. Eu estou terminando agora uma graduação em farmácia, né? Então o meu TCC ia ser em cima da tizerpatida, que é um princípio ativo de uma caneta emagrecedora, a mais famosa que tem, e é um medicamento sensacional, desde que ele seja prescrito, desde que ele seja orientado, desde que ele seja acompanhado. Por exemplo, na minha clínica a gente faz o acompanhamento, eu tenho 2 médicas lá que fazem o acompanhamento junto comigo, com a questão da massa muscular, com a bioimpedância, com queda de cabelo, com falta de disposição, que podem ser efeitos colaterais desses medicamentos, mas não é uma regra. Por exemplo, lá na clínica, dificilmente alguém tem esse tipo de efeito colateral. Por quê? Porque está acompanhando. Entendi. E aí tem uma questão também, muitas pessoas procurando para 5, 6, 8, 10 quilos. Está tudo certo, ter, né, uma ajuda de um medicamento, está tudo certo. Mas as pessoas que são obesas, a obesidade é uma doença crônica. Então, já tem trabalhos mostrando que, provavelmente, esses medicamentos eles vão ser de uso crônico. Andresa, hoje, no seu consultório, a mulher de 40 a mais, qual que é a maior dor, a maior reclamação dela quando ela chega para fazer uma consulta com você? Eu vejo muita falta de disposição. Aquela mulher que não tem vontade de levantar da cama ao acordar. Isso me preocupa muito. Porque uma coisa é você, ao longo do dia, ter um cansaço. Cansaço que é natural. Que é natural, né? A gente tem acumulado muitas funções, muitas coisas. Mas não ter vontade, né? E aí muitas vezes se mistura com falta de nutrientes, depressão, tristeza. O que está acontecendo com aquela mulher, né? E às vezes ela procura alguns profissionais, e os profissionais falam, você não tem nada. Né? E tem que escutar, né? Tem que escutar aquela dor, dar o ombro e tentar bioquimicamente, na parte da nutrição integrativa, entender se está faltando algum nutriente. Por exemplo, uma coenzima Q10, que é um nutriente... É bom? É ótimo, é um nutriente... É um nutriente que ele é alimento para uma organela que a gente tem, chamada mitocôndria, que é a nossa usina de energia. Então, a coenzima Q10, ela entra diretamente nessa mitocôndria. Então, se está faltando coenzima Q10, está faltando energia para essa mulher. Então, muitas vezes é a falta da coenzima Q10. Fontes alimentares, para a gente não ficar falando só de suplemento, fontes alimentares de coenzima Q10 é sardinha. É um peixe tão cheio de preconceito, as pessoas não comem. Eu não como sardinha, eu não como sardinha. E para sustentabilidade, por exemplo, é excelente, porque é um peixe pequeno que se reproduz muito rápido. Então, para a gente isso é muito interessante para o país, para o planeta, né? Então, mas assim, aquela mulher que não acorda de manhã ou precisa da corda para levantar, é uma queixa muito frequente. E aí a gente tem que mexer todo o estilo de vida, não só analisar e investigar a parte de nutrientes, mas mexer a parte de pilares de estilo de vida, o ciclo circadiano daquela mulher, se ela está acordando de madrugada, se ela está acendendo a luz, se ela está pegando o celular, ela tem um e-commerce e vê se entrou uma pulseira que vendeu no meio da madrugada. Isso já aconteceu muito lá na clínica, porque o ciclo circadiano é muito importante, até para melhora de disposição. Eu acho que vale explicar o que é o ciclo circadiano, porque eu também descobri recentemente com a doutora Andresa, inclusive, a gente tem horário para tudo, né, ao longo das 24 horas. E para você acordar,
teoricamente, nem sempre isso é possível, mas se quando possível você acordar e ter contato com a luminosidade natural, é fantástico. Primeira coisa que você tem que fazer é ter contato com a luminosidade natural. Você olhar para a luminosidade natural, não necessariamente você olhar para o sol, mas olhar para a claridade, porque você vai ter estímulo através do teu nervo óptico, através da retina. O nervo óptico vai fazer o teu cortisol aumentar naturalmente de manhã. E esse cortisol de manhã ele tem que estar mais aumentado, porque é um hormônio de fuga, de luta, de caça. Os nossos ancestrais faziam isso, eles saíam da caverna e iam lutar, caçar. Né? Hoje a gente não faz, hoje a nossa caça, a nossa luta é totalmente diferente, mas a gente precisa até para você ter esse cortisol naturalmente aumentado. E aí você melhora a disposição ao longo do dia. Então são detalhes que às vezes as pessoas ficam procurando medicamento, ficam procurando profissionais e você muda. Não é de uma hora para outra, mas a chave ela muda. Dá 10, 15, 20 dias a pessoa está outra. Ela não pega o celular porque tem mania de acordar, já pegar o celular, ou então acender o abajur porque vai de madrugada, vai ao banheiro. Então eu tento tirar esse hábito e melhorar, fazer com que, se possível, acordar com a luminosidade natural. E a gente fala desse cansaço também, mas uma noite bem dormida de sono, ele é um bálsamo, né, para a mulher. Na medicina do estilo de vida, que tem como chancela lá Harvard, lá em Boston, são vários pilares, entre eles o sono. É fundamental você dormir, né? É fundamental você ter a higiene do sono, você dormir, ter qualidade no sono. Hoje a gente prega mais a qualidade a números de horas de sono. Porque o ideal de horas seria quanto? O ideal de horas é para cada um. Tá. É para cada um. Né? Tem pessoas que têm que dormir 8 horas. Pessoas que dormem 5, 6 horas e acordam bem. Então depende muito de pessoa para pessoa. E para descobrir isso é autoconhecimento. Autoconhecimento. Aí testando e percebendo, dormi 6 horas e fiquei bem, não fiquei bem, Isso. 7, 8... O corpo conversa com a gente o tempo todo. É que a gente não para escutar, mas ele dá sinais. Eu comprei até esse anel, que ele regula para entender a minha hora de sono. Exatamente. Eu tenho uma grande dificuldade de dormir. Então, assim, eu não de dormir, eu induzo, eu consigo dormir muito rápido, mas eu acordo no meio da noite, para entender quantas horas é saudável. Geralmente você deve acordar por volta das 3, entre 3 e 4 horas. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, porque é o horário do cortisol, que ele dá um pico. Ele não deveria estar dando um pico. Ele tem que dar o pico de manhã na luminosidade, quando você acorda. Sim. Então isso é uma regular a parte do ciclo circadiano. Você vai ter que começar lá de manhã para você ter uma melhora de sono à noite. Eu estou tentando mudar isso. Esses dispositivos mostram que, por exemplo, eles te dão, se eu tiver 6 horas equilibradas desse sono sem essa interrupção, eu tô com uma boa noite de sono, não preciso ficar às 8, 10 horas. É uma boa dica, final de tarde, comecinho da noite, cereja, né? Comer cereja, comer kiwi, que são duas frutas que têm melatonina na forma vegetal, né? Então, ela vai induzir o teu sono naturalmente para você ter uma boa qualidade e quantidade de horas de sono. Então, lá para mais e com chocolate também. Então, chocolate meio amargo, cereja, chocolate, cereja nem sempre a gente tem, né, ao longo do ano. Mas kiwi sim. Então, o kiwi tem o chocolate meio amargo, acima de 50, 55, não precisa necessariamente ser 70. 70 melhor, óbvio, 90 melhor ainda. Mas acima de 50, 55, você já consegue essa indução de sono ao deitar. Dica. Uma bela dica. E gostosa, né? E gostosa. Kiwi e cereja são frutas de baixo índice glicêmico, que não vai alterar a tua glicemia, né? Não vai te dar pico de insulina, por exemplo. Porque esse pico de insulina também faz com que você procure mais carboidrato na hora que você relaxa, geralmente é a hora que você chega em casa. Sim. Então também é uma queixa muito, né, do dia a dia. Ai, mas chego em casa é a hora que eu como. É a hora que eu pego um chocolate. É essa hora. E você e quase que o mundo todo, porque é a hora que chega em casa, é a hora que relaxa, a hora que lembra que existe a comida, a hora que lembra que, né, preciso dar um ufa.
E aí melhora muito. Então você criando um segundo lanchinho lá para umas 18 horas, entre 17 e 18h30, é sensacional. Nossa, uma baita dica. Você equilibra muito. E isso tendo assiduidade. Eu queria ainda no Sono. sono, porque eu acho que a Andrea ela trouxe um olhar que é isso. Às vezes a gente foca na regulagem do sono só à noite. E começa de não- manhã. E começa de manhã. Começa Queria de que você manhã. contasse um pouquinho mais pra gente, porque eu também aprendi bastante disso com você, de que não necessariamente é a gente olhando só pra noite, mas começa ao acordar quase, né, Ao essa acordar, porque nós regulação. temos picos de cortisol ao longo do dia, e você fazendo essa parte do ciclo circadiano e melhorando ao longo do dia, por exemplo, o exercício físico. Então, qual é o melhor horário do exercício físico? Me perguntam muito. A minha primeira resposta é aquela que a pessoa vai conseguir fazer, tá? Se ela pode escolher, melhor de manhã. Mas se ela só tem à noite, ela vai ter uma excitação maior, mas aí a gente tem várias estratégias nutricionais para melhorar. Mas o primeiro horário é o horário que dá para fazer, e se eu consigo ajudar, de manhã, porque aí de manhã você já fez o seu exercício físico, você fica mais cansada e você vai, ao longo do dia, ficando menos excitada para que quando você chegue à noite você tenha uma boa qualidade do sono, né? Alguns chás também. Então você pode colocar chás ao longo do dia, chá de camomila, chá de mulungu. Mulungu é uma casca de árvore que você faz uma decocção diferente da infusão, então você ferve junto, que dá qualidade no teu sono. Tem a valeriana, ela é um Eu já tomei. pouquinho mais, né, como assim, um cheirinho ruim, mas ela dá horas de sono, então você pode tomar final de tarde, começo da noite, ao chegar em casa, um chá de camomila. Você pode ajudar o teu sono também com essas induções na fitoterapia. E o magnésio que se fala? O magnésio, eu falo que ele é o maestro, Ele é o né? Ele é o maestro? maestro. Ele é o maestro do nosso corpo, toda a parte bioquímica. Ele participa de mais de 300 reações no corpo, inclusive com relaxamento. O magnésio, ele tem vários tipos, tá? Mas, assim, falando em geral, ele faz um relaxamento, principalmente relaxamento muscular. Então, ele é bom para constipação, ele é bom para torcicolo, ele é bom para relaxar, para dormir, ele é bom para fixar o cálcio que você come dentro do seu osso, o cálcio não ficar circulando sozinho. Então, ele tem muitas, muitas funções. Eu sou apaixonada pelo magnésio, por isso que eu falo que ele é um maestro. Às vezes ele não funciona, mas eu também, às vezes, eu continuo com ele, né? Às vezes eu Não, falho, né? é. Porque o que você falou, assim, é disciplina, É né? disciplina, porque são Todos os dias nutrientes, não fazer a são mesma... medicamentos, né? São nutrientes. Que Então, você eles tem que... precisam entrar na célula diariamente. Então, uma célula precisa de 40 nutrientes para exercer a função. Quando essa célula exerce a função, ela tem um bom tecido. Em cima de um bom tecido, ela tem um órgão que funciona. E ela tem um sistema que vai dar conta do recado. E isso é repasse de formiguinha, mas diariamente. Então, você precisa desse magnésio, por exemplo, diariamente, não necessariamente na suplementação. Se você esqueceu da suplementação, você pode entrar com ele na alimentação. Fonte de vegetais verdes escuros, fonte de magnésio, né? Então, uma salada na hora do seu almoço, uma rúcula, uma couve, você já tem um pouco de magnésio, né? Então, isso é... E desmistificar um pouco essa questão de só o suplemento. Também o suplemento. A melhor loja de suplementos é a feira. Feira é a melhor loja de suplementos. As nossas avós consumiam isso, né? Isso. E a gente É comida de verdade, né? É comida de verdade. A gente estava num fórum falando um pouco dessa mulher de 40 anos sentindo o corpo cada vez mais, esse estresse, a falta de sono. As nossas avós não sentiam isso, né? O modo de vida era diferente. A gente não tinha o estresse, elas tinham Elas tinham horário para almoçar, elas tinham horário, elas elas sentavam à mesa, e aí mastigavam mais. tinham mais tempo e elas tinham aquele sono depois do almoço, né? Que hoje, se eu
Quando que você já Não, dormiu na sua impossível. vida? É. Não lembro. É. Acho que no sábado, se eu Às tava vezes doente. sábado, eu ia falar isso agora, né? Às vezes no sábado. Mas essa Final de mulher, semana. ela tinha esse descanso, esse soninho, né? Depois do Que almoço, alimenta, que né? alimenta, que é um sono que Sono é um alimenta. sono que alimenta, é. Mas é muito importante as pessoas terem essa consciência da alimentação de verdade. Eu sou uma nutricionista que suplemento bastante, mas eu sempre explico ao paciente que é um momento que ele está precisando mais do que ele vai conseguir atingir no prato de comida, mas que não é comidinha de astronauta. Tudo na cápsula, né? Tudo na cápsula, não, ele precisa se alimentar, ele precisa aprender, ele precisa parar de ter medo de comer arroz e feijão. Eu pego muito paciente que não come arroz e feijão há anos, Porque acho que engorda, porque né? engorda. Eu já Mas ouvi toma isso. whey, toma Eu colágeno adoro. hidrolisado, Nossa, toma gente, creatina. É. Eu gosto de todos esses, meus pacientes tomam, mas é um complemento. Então, assim, não come, tem medo de comer. E aí volta e fala assim, nossa, eu tô comendo arroz e feijão. E aí você vai para uma bioimpedância, perdeu 3, 4% do percentual de gordura. Sei lá, em 3 semanas, em Comendo 4 arroz, semanas. feijão e uma carne, uma Comendo, proteína, né? isso, Então, porque esse alimento de verdade, essa comida de verdade, esse alimento ele vai entrar na célula. Quando ele entra na célula, a célula exerce aquela função. E aí flui, né? Então é só você ter. No jantar, por exemplo, as pessoas têm medo de jantar. E se eu te falar que o jantar tem que ter a melhor qualidade ao longo do dia, porque quando você dorme, os teus hormônios continuam funcionando, principalmente o hormônio de crescimento. Quem treina precisa de ativação de hormônio de crescimento. Então você tem que dar matéria-prima para esse hormônio de crescimento quando você está dormindo. E essa matéria-prima chega com alimentação. E o conceito das pessoas é totalmente errado, né? Totalmente. Ficar na sopinha. Aí acorda de manhã, Você pode fraca. ter uma boa sopa, você pode ter com Lógico, qualidade a nutriente. sopa, você botar uma proteína desfiada, não tem problema. A gente vai ver a qualidade da alimentação, a gente vai questionar a quantidade, não tem uma necessidade de uma quantidade maior, porque provavelmente dali você vai dormir. Mas a qualidade do jantar tem que ser excepcional. Por exemplo, eu não gosto de treinar comendo, assim, eu gosto de treinar em jejum. Meu corpo se acostumou com isso. Mas o treino meu, o dia de perna, que me exige mais, o meu jantar tem que ser muito bom. Porque senão eu não aguento Você também, mesmo. é porque você Porque está não adianta. reconhecendo o teu Então, corpo assim, conversando com você. Então, 2 dias na Fantástico. semana, meu jantar é um Fantástico. jantar meio pesado, assim, uma massa, uma pizza, assim, você não vai Sim. gostar muito, mas é algo Tá que tudo certo, né? no outro Não, tá dia eu tudo tenho um pouco certo. de É isso, energia, porque senão eu tava treinando e assim, é E difícil você não vê resultado, né? nenhum, né? Você fica parecendo aqueles ratinhos Você de treina e não vê resultado. computador, Então você de coloca alimentação, laboratório. nossa, carboidrato, nossa, as pessoas não querem comer Não é pão. carboidrato. Eu como acho que a pão. gente tem que desmistificar a alimentação como um todo, né? As pessoas, elas hoje, e eu me incluo nessas pessoas, a gente, graças à doutora Andressa, que eu venho desmistificando tudo isso, mas a gente criou diversos mitos com relação à alimentação. E eu sinto que a mulher, principalmente depois dos 40, com esse medo, né, do ganho de peso, a gente vai cada vez mais comendo perimenopausa, errado E e menos. menos. Que perimenopausa e menopausa ganha peso, né? Mas é retenção? É tipo uma Não, retenção? ganha peso porque você tem toda uma oscilação hormonal. Você tem quedas de hormônios que estavam te mantendo. Então, isso é real. A perimenopausa, ela pode acontecer até 10, 15 anos antes da menopausa. E a menopausa é um evento, é um único dia que você completa 1 ano sem menstruar. Então, você está na menopausa um único dia. E aí, completou 1 ano sem menstruar, você está na menopausa. Então eu tô na pele. É, Já me tem na diagnostiquei. tá na pé, assim. E aí, muitas vezes, 8, 10 anos antes, né, desse dia acontecer, que você não sabe quando vai ser, você já apresenta alguns sintomas. Então, fadiga, alteração de humor, concentração, foco, irritabilidade, Ai, calores, gente. ganho de gordura abdominal. Então, tudo isso vai acontecendo, e aí, muitas vezes,
você está cercado de pessoas ou de profissionais que falam assim, não, é normal. Isso é normal. Mas Tem que esses conviver. E você sintomas não é tem que conviver. tipo bingo cartela cheia ou assim, Não, se não é tiver bingo alguns já cartela tá cheia, é considerando? Se você não tinquinho, precisa... você já tá considerando já. 5 já tá. Não, eu falo para meus pacientes que não, assim, não é para conviver com sintoma. Ah, eu tenho rinite porque eu moro em São Paulo. Não, você não tem que ter rinite porque você mora em São Paulo. Eu tenho TPM porque eu sou mulher. Não, as minhas pacientes não têm TPM. Porque não é para ter TPM porque você é mulher. Se você tem TPM é porque tem alguma alteração e a gente vai correr atrás de saber o que está acontecendo. Então, eu tenho dor de cabeça porque eu tenho muita sinusite, tenho uma tendência à sinusite. Não, você não pode ter uma tendência à sinusite, porque sinusite é uma patologia, né? Então, você tem que entender o seu corpo, você tem que entender, ele conversa com você o tempo inteiro. Então, uma vez que você presta atenção, falando, isso aqui não é normal. Não, não é normal eu ter TP, né? É normal querer matar todo mês uma Todo dia pessoa, querer né? matar uma Não, pessoa, não, né? gente, Não isso não é você, normal, não. não, isso não é normal, Ah, então né? acho que isso é Vamos bom fazer aí saber. vamos fazer alguma, né? Vamos fazer uma anamnese bem minuciosa, vamos entrar com óleo de borracha, com prímolo, eu tenho dores no seio, vamos entrar com vitamina E, e a gente vai tentando, né, com a nutrição funcional, com os nutrientes, e aí, na grande maioria, sim, com a suplementação, e você vai vendo melhoras. Eu já recebi, vocês me perguntaram se tinha um caso interessante na clínica, isso há muitos anos atrás. Eu estava na psiquiatria da Unifesp ainda e eu recebi umas flores brancas na minha clínica. Eu saía da Unifesp e ia para o consultório, na época era consultório, e eu cheguei lá, minha secretária falou assim: tem flores para a senhora, tem flores, umas flores brancas, umas rosas brancas. Eu falei, flores? Eu fiquei toda feliz, mas falei, pensei mesmo, falei, meu marido sem graça, né? Flores de branca, mas tudo bem, vamos lá, vamos olhar o cartão. Eu estava recebendo um cartão de um marido de uma paciente minha que ela não tinha mais TPM e ele não acreditava naquilo. E ele me mandou umas flores brancas e primeiro eu olhei o nome dele, fiquei super preocupada, mas aí depois ele Será fez, que é um... eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? E daí eu li todo um texto e fiquei até muito emocionada na época, porque assim, a gente foi um processo, mas assim, ela parou de matar a filhinha, que ela brigava, a menina não podia, não espirra, não, sabe, não tosse, falava pra menina, e a menina ficava assim, e aí era uma briga dele com a Uhum, esposa, uhum. e foi muito interessante esse caso, foi inesquecível, porque melhorou muito a qualidade de vida da família, né? Da relação mãe, filha, marido, por conta de uma TPM, né? Mas a gente fala, né, assim, essa parte de divórcio, brigas, desentendimentos, né, a síndrome do ninho vazio acontece muito nesse momento de 40 a mais dessa mulher, que ela está buscando esse equilíbrio e as pessoas não têm a paciência de apoio, né, de Não tem ajuda. paciência. Não tem. É Não. difícil ter um marido que vai estar junto, um companheiro, né? É. Porque geralmente a traçada tá louca, nossa, tá na TPM e tudo mais, e não consegue ver por trás dessa mulher o que essa mulher está passando, né? É porque o envelhecimento, ele não é um episódio, ele Vai não é um acontecendo. evento, ele é Ele um é um processo. processo, ele é um processo contínuo. Então, isso é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, né? Porque tá na moda falar, né, 40 mais, envelhecimento, mas é um processo contínuo. Eu falo para as minhas pacientes, eu trabalho com 2 cirurgiões plásticos que eles me encaminham antes de procedimentos, e eu falo, o colágeno quem faz é você. Você está fazendo um procedimento, eu acho fantástico, mas todos os dias você está perdendo colágeno. Você vai fazer um procedimento, ele vai retardar um pouco o teu relógio biológico, mas a perda vai continuar acontecendo. Então, se você não se cuidar, se você não se alimentar bem, se você não tiver uma melhora de estilo de vida, e o inverso também, se você fumar, se você beber, se você tiver com uma dieta baixa em proteína, muito sol, tudo isso vai fazer com que você jogue o teu dinheiro no ralo. Porque você vai fazer procedimento e o colágeno por si só ele vai estar se perdendo mais ainda. Então, o colágeno é a gente que faz, né? Então, com nutrientes. Porque o colágeno, ele é uma rede de aminoácidos. Então, você precisa
também ter na tua alimentação e no teu estilo de vida uma ajuda para aquele procedimento que você está fazendo. Qual que é a dica de ouro para o colágeno, para a gente conseguir Eu sou manter? muito a favor de colágeno, eu Como gosto suplemento? muito como Mas suplemento. tem que ser vida toda, né? Eu sou muito a favor. Ele entra, né, no somatório que a gente chama de aminograma, né, o somatório proteico ao longo né, do dia. Ele é carente de alguns aminoácidos, então ele não é como um whey protein, ele não é como um beef protein, não é como um vegan protein, mas ele entra no somatório do colágeno. Tá. Então, eu dou dica, por exemplo, para quem toma colágeno em pó, tomar longe das refeições, mas próximo daquela que você sente mais fome. Porque o Boa colágeno, dica. ele ajuda na fome mecânica. Ele forma um gel no seu estômago. Tá, Então, ele age mecanicamente na redução da fome. boa. E hoje os trabalhos de colágeno também são muito em cima de saúde intestinal. No colágeno tem um aminoácido chamado glicina, que ele serve para comidinha de célula intestinal, que a gente chama de enterócitos. Fortalece. Então, nada adianta se você come, o que você tiver que comer, uma alimentação, se você não tem uma boa absorção. Então, a absorção, a saúde intestinal hoje, ela é em primeiro lugar, né? E o colágeno, ele está entrando com vários estudos por conta desse aminoácido chamado glicina, que ajuda muito na absorção daquilo que você está comendo. Então, é perfeito. Eu sou fã de colágeno. E tem aquele outro colágeno que é de osso, não sabe? É o colágeno, É o o colágeno caldo tipo, de- a gente tem vários tipos de colágeno, tá? Uma No amiga mercado me tem mais falou. 1 e o 3 em pó, É. né? E o colágeno tipo 2, ele é para articulação, ele é muito bom. Ah, Ele é muito bom, junto com magnésio, tá bom. junto com MSM, que é metilsulfonilmetano, que é um nutriente também que vai ajudar nessa parte de lubrificação de articulação, junto com colágeno tipo 2. E aí, se a pessoa apresenta alguma dor, pode entrar com Boswellia, que é um fitoterápico muito interessante para dores. E aí, o colágeno tipo 2, ele pode estar junto com o colágeno tipo 1, tipo 3 lá em pó, que não tem problema Até aqui nenhum. em São Paulo tem uma empresa que você compra os saquinhos do caldo do tutã, né? Tipo, É, o caldo de ossos. O caldo caldo de de ossos ossos. também é excelente. para poder fazer Eu tenho, sopa. eu tenho várias receitas, mas ninguém faz, né? Todo mundo compra pronto porque dá trabalho de fazer, enfim. Mas é riquíssimo, riquíssimo em nutrientes. Então, para síndrome do intestino irritado, para colite, nossa, é excelente, fora para nutrição. Para nutrição, tem pessoas que à noite tomam um consomé. caldinho. Isso aí, É. um consomé. E essa, Tem várias essa marcas mulher, agora ela de tem quase confiança. 70 anos que eu conheço. Ela toma esse caldo há anos. Se você Toda ver noite? Toda noite ela faz É E a riquíssimo em cozinheira colágeno. dela coloca na comida. Vai fazer uma carne de panela, É, põe porque um tem as pouquinho. receitas que Tem as receitas, você você... pode cozinhar e depois você pode pegar uma cambuca de gelo, E fazer- preencher essa cambuca de Ah. gelo, colocar no freezer e depois você pega as pedrinhas quantas você quer. Você tem que ver a pele dela. A pele de É rosto, sensacional. de Caldo de colo. ossos é sensacional. Paciente com problema intestinal, caldo de ossos é o melhor remédio. É uma coisa impressionante, como melhora assim, ó. Olha, 3 Maravilhoso. dicas já. Vocês vão anotando aí, que o negócio tá bom. É. É muito bacana. Agora, Adri, quando a paciente chega no seu consultório falando, já tentei de tudo, mas eu sigo cansada. E qualquer Exausta. semelhança com a minha história é mera coincidência. Eu tenho uma amiga Por onde a que gente vive de começa? amiga, e sempre é assim, né? Ai, Que doutora, fala que faz de tenho tudo, uma mas amiga. continua cansada. É. Por onde se começa a investigar a origem desse cansaço? Eu começo investigando o que ela já fez de tudo. O que é o que é esse tudo? O que é o O que é tudo? o tudo? Uhum. Mediante as respostas, eu vou, né, ajustando. E tem uma frase que a gente costuma falar que a gente é aquilo que a gente come, e isso é errado, porque não é só o que a gente come. A gente precisa comer, a gente precisa transportar, utilizar, absorver. Então, tudo que a gente coloca para dentro tem todas as outras funções. Excretar aquilo que não funcionou, que não serviu. Então, tem que ver se está sendo, essas etapas estão sendo cumpridas, principalmente a da absorção.
Então, vamos olhar a saúde intestinal, vamos ver como é que está esse intestino, o que é um funcionamento intestinal para você, né? Então, você tem um funcionamento intestinal com sensação de esvaziamento, porque às vezes o paciente fala, eu vou 2, 3 vezes ao banheiro. Qual é o formato dessas fezes? Não, nem olho, ele tem nojo, não sabe. E é tão importante para o nutricionista integrativo saber das fezes. Bacana. Então, se tem pedaço de comida, se tem resto de comida, né, se é mais constipado, está com sangue. Não, eu vou dia sim, dia não, mas quando eu evacuo, eu tenho uma sensação de esvaziamento. Ótimo! Totalmente fora daquilo do padrão que as pessoas falam, tem que evacuar todo dia. Tem que evacuar todo dia. Mas se você vai dia sim, dia não, e quando você vai, você tem uma sensação de Você esvaziamento tá bem, boa, né? você está bem. Às vezes você vai 2, 3 vezes ao banheiro ao longo do dia e você ainda tem uma sensação ruim, você tem às vezes um pouco mais de muco, né? Eu peço para reparar. Então, essa questão da. Intestino, então, é um órgão É, eu falo que extremamente, é um órgão ainda muito desconhecido, mas muito né? importante. Muito importante, né? Tem trabalhos mostrando, por exemplo, ansiedade, tristeza, depressão, com relação ao intestino, por conta de um nervo que a gente tem chamado nervo vago, que ele é aferente e eferente, então ele faz a relação intestino, cérebro, cérebro, intestino. Então você pode estar literalmente enfesada, porque você não tem um intestino que funciona, mas ao mesmo tempo você está triste, você está. E muitas vezes, a grande maioria não faz relação, né? A tristeza é uma coisa, o intestino é Porque outra, não vai né? nem correlacionar. Não, Não e assim, correlaciona e é mesmo. metabólico. Esse nervo, ele faz a relação, ele faz a comunicação, na verdade, né? O nervo vago. Então, vamos investigar o porquê que esse cansaço ainda continua, se está tendo absorção, se está tendo absorção daqueles nutrientes que são chaves para a melhora. Então, às vezes, falta carboidrato. Às vezes você entra com uma derribose, uma palatinose, que são carboidratos, né, de lenta absorção, e eu falo, gente, está tudo bem comer carboidrato, vai te ajudar, confia em mim, né, porque tem essa questão, esse medo do carboidrato, ou às vezes tem um excesso de proteína, Talvez, né? às vezes sempre o excesso de proteína pode causar uma constipação, né? Às vezes a gente acha que é o Sim, contrário, né? o excesso de proteína pode causar constipação, pode dar acne, pode dar odor mais fétido, né, nas fezes, né, nas flatulências. E como Então, se descobre se tá com excesso de proteína? eu vou É algum perguntando, exame? né? Ah, vai Eu vou perguntar. ali, vou perguntando, Tá. mas assim, já vem falando, eu tomo whey, eu tomo colágeno, eu tomo bife, eu tomo não sei o quê, não sei o quê. E eu falei, você come que horas? Não, é só pó, só pó, só E pó. tem uma tendência, né? Essa geração agora, que é A uma coisa tendência, que é fácil, uma coisa fácil. comida fácil. Ah, eu tô E tudo comendo bem rápido e também, tá uma vez ou saudável. outra. Ah, gente, cheguei Mas cansado, vou fazer um é, shake com uma fruta, uma água ou com um leite e um pó e vou dormir porque eu tô cansada e tá tudo certo, tá tudo bem, né? Você botou a fruta que é um carboidrato, você botou, né, um leite e aí tem a gordura do leite, eh, né, e tem a proteína, e você vai descansar, isso uma vez ou outra, isso não pode virar rotina, né, mas, tem essa tendência sim. mas a Tem gente sempre vai querer buscar a coisa mais fácil, né? De se resolver, né? Porque você tem o estresse, o dia a dia, os compromissos. Você acha que esse cansaço é decorrência desse estresse que você vive, né? Eu tô cansada por causa disso. Você jamais vai olhar para a alimentação, que é algo que você tem que ter tempo, né? é. O horário de comida, né? A gente fala, o horário de você Não, você tem que ficar almoçar, muito atento quando você já acorda cansada. Se isso é uma rotina para você tá? acordar cansada, alguma coisa errada está acontecendo. Mas existe em relação ao ciclo da mulher, o ciclo dela menstrual também? Às vezes ela vai ter uma semana Sim. que ela vai estar mais Vai ter um cansada pouco mais de e ela também tem que se reconhecer que está tudo E bem tá esse tudo bem, cansaço, vai né? ter O um pouco mais problema é de ser peso nas recorrente. pernas, um pouco mais de É, peso no seio, né, um pouco mais de, às vezes uma cólica, às vezes né, retém um pouco mais de retém um líquido, pouco mais de líquido, isso sim, isso quer faz matar parte uns 2 leões no por causa do, dia. do parte, É né, bom não falar dos bom hormônios, dia pra gente. progesterona, estradiol, né, isso sim tem, né, dentro de um ciclo, isso tem que ser respeitado, né.
Mas não pode ter não pode ser contínuo acordar já muito cansado, A né? questão é a frequência, né? Acordar frequentemente Acordar muito frequentemente, não cansada. conseguir sair daquele ciclo vicioso, né? Aham. De acordar ai, falar: "Mais um dia, meu Deus, tenho que levantar". Vai, aí dá uma corda, né, e fala: "Vamos, Uhum. então vamos", aí vai arrastado, né, então você não rende o seu dia, e isso vai virando mesmo um ciclo vicioso, você não Mas consegue se a sair. gente for lembrar, né, quando você tem um recém-nascido, você faz esse ciclo perfeitamente. Você apaga a luz da casa mais cedo, para a criança saber que é noite, É né? noite. E você tira, você bota ela para tomar o solzinho logo a hora que ela desperta, para essa criança. Você esquece de fazer isso com você no tempo. Pois é, Eu tô lembrando agora, É. porque eu fazia isso com é meu isso, filho, né? é. E aí você desperta genes seus lá dos seus ancestrais. É, Que eles faziam isso com uma outra questão, sim. né, de entrar na caverna para não ser presa E a gente e para de de fazer sair isso, na né? luminosidade para caçar, para ir É. correr atrás. E aí a gente não faz mais isso, né? Não, agora que você me lembrou, eu comecei a lembrar quando já tudo bem, já faz 14 anos, mas eu lembro, e ele tem um ciclo muito equilibrado graças a mim, e eu parei de Isso. fazer comigo, né? É. Então, é parar para prestar atenção. Realmente, o corpo ele sempre conversa. Uma unha que não cresce, um cabelo que está caindo, uma pele mais seca. Essa Ah, mas pele isso está também. seca, Não. a pele seca depois Tem uma dos relação 40, com a perimenopausa e com a tá, menopausa. Eh, o cabelo caindo, unha, são tecidos periféricos, então demora mais a chegar nutriente nesses tecidos, então eles não são prioridade para o tá, corpo, né? Então, se você está se alimentando com mais restrição energética, o corpo ele vai dar prioridade a coração, a fígado, a estômago, a intestino, em tá, detrimento a uma pele, a um cabelo, uma unha. Então, isso eu sempre, né, também levo em consideração, porque muitas vezes tem essa queixa: "Ai, meu cabelo não para de cair, eu estou gastando uma fortuna no tricologista, uma tá, fortuna no dermatologista". Você está se alimentando? Esse alimento está chegando no cabelo? Você está com uma dieta boa, proteica, né? Então, tudo isso tem que ser muito escutado, né? E você tem que escutar, você tem que acarinhar, você tem que escutar a dor daquela pessoa, porque às vezes ela chega lá com os exames todos normais. ah, eu falei isso, às vezes tá É, os tudo exames estão perfeito, todos normais. Eu gosto muito quando, né, eu falo que eu sou muito abençoada, eu tenho pacientes muito antigos comigo, então eu sempre quando eles vêm, eu peço para trazer laudo evolutivo, então no laudo evolutivo, quando ele traz, é muito mais tranquilo como estou analisando, de você olhar a questão, por exemplo, de uma glicemia. Então em 2018 ele estava com 78, em 2022 ele estava com 84, agora em 2024 ele está com 92 e agora então em 2026 passou em consulta, está com 95. Ele está dentro de uma faixa de normalidade que vai até 99. Mas alguma coisa está acontecendo com aquela pessoa. Uhum. Se ele está fazendo, por exemplo, no mesmo laboratório, aquele laudo evolutivo dele está evoluindo para mais. Então, por que não intervir agora? Para que chegar no 99, no 102, no 114, no 125? Ah, você está pré-diabético. Não e precisa tem aquele disso. discurso da diabetes senil, que todo mundo que vai envelhecer vai ficar diabético. Isso não é Não é real. real. Você já ouviu isso? Já ouvi. Isso não é E já ouvi real. que não é Isso real não é mesmo. real, né? Isso pode ser usual, mas não é real. Isso não precisa acontecer, né? Isso Bacana. não é uma regra para É, acontecer, né? como se seu corpo estivesse envelhecendo, você não produz tanta insulina e aí você vai ficar diabético. Mas deve ter algo que está fazendo você não produzir insulina Às suficiente. vezes mais sedentário, É, né? O fato de você caminhar já ajuda a tua diabetes. mas a gente fala muito da musculação, né? A A musculação. musculação, ela é inegociável. Não, não, não. Tá. Pessoa que Sono, não quer Qualquer escutar isso na clínica nem idade. vai, nem porque vai eu na falo, clínica. é inegociável. Ah, mas eu faço pilates, eu faço natação, eu faço. Ótimo. Faço dança. Eu faço dança, ótimo, soma, mas a musculação é inegociável. Eu falo para as mulheres, falo para as minhas pacientes que têm filhas mulheres, eu falo, olha, se vocês quiserem deixar poupança, né, Uhum. além de vir aqui, É né, isso. deixa músculo.
faz com que essa criança faça atividade, exercício físico, porque atividade física é uma coisa, exercício físico é outra. Faça exercício físico para que ela tenha uma poupança de músculo, porque vai chegar na sua idade, na minha idade, com a perimenopausa, com a menopausa, vai despencar, mesmo com todas as orientações, por conta da oscilação hormonal. Mesmo com todos os procedimentos, não Todos, tem com mágica, você vai né? depois vai reequilibrando. Você vai passar por um momento que o teu colesterol vai aumentar, você vai ter queda de músculo por conta da menopausa. Então, assim, é muito importante já, não só a menina, né, o menino também, mas fazer musculação, fazer um exercício resistido. Desde sempre. Desde sempre, desde porque sempre. você ativa o seu Porque metabolismo. o adolescente, eles orientam a partir dos 14 anos, é saudável É, já hoje já começar tem trabalhos mostrando acima de 12. porque tem o estirão do menino e Aham, tudo aham, mais, né? é. E da menina, da menstruação e tudo, e é um conjunto. Que a gente não falava disso, Falava disso. a gente fazia esporte. Fazia esporte, É aham, isso. isso. Eu sou de uma geração que a gente Sim. fazia esporte Tem jovem. memória E já é celular. bom, É né? Porque bom, não já é ficou bom. sedentário. Com certeza tem memória. Mas a musculação entrou na minha vida acho que com 35 anos. Na marra. Porque não foi que eu gostava. Hoje virou hábito. Hoje eu preciso da musculação todo dia. Às vezes a gente vai fazer musculação, a gente não está feliz Sim, da vida, que sim. maravilhoso. Mas a sensação que ela dá no pós, você fala assim, maravilhoso. Ufa. É mais um dia. Mais Vamos um lá. Você vai dia. ganhar uma estrelinha, Fernanda. Eu Isso. falo sempre das Lá estrelinhas. na clínica ganha estrelinha. Ganha estrelinha de verdade. Ganha, eu coloco as Eu dou em estrelinhas mim lá. mesma. Fernanda ganhou uma Isso estrelinha aí, hoje. é isso. Então você diria, quando a gente fala de força, músculo, se tiver uma coisa que a Musculação. mulher deveria fazer, é musculação. A musculação. Ela tem que fazer musculação. E pode começar hoje. E quantas vezes por semana? Ou quantas horas por semana? Não sei. Então, eu não sou educadora física, né? Mas pelo menos 3 vezes na semana. Esticada. Ganhei Pelo estrelinha menos também. 3 vezes na Ganhei semana. 3. Eu não ganhei não, mas Não, tudo você bem. mas eu vou puxar ela Mas para pode ir, começar porque uma isso, puxa a outra. Mas pode começar hoje. É E tá tudo isso, pô. certo. Amanhã. Amanhã. Já passou o dia, Hoje. amanhã de Pode hoje. começar, Já foi. pode começar Amanhã vai sempre. começar com Amanhã. certeza. Sono, uma boa noite de sono, Gerenciamento de magnésio, estresse. gerenciamento de estresse. Isso acho que é o mais difícil, gerenciamento Na de medicina do estresse. estilo de vida, tem vários pilares. Então, tem, né, o sono, gerenciamento de estresse, companhias, né, ele já entrou como pilar, né? Então, o ambiente em que você vive, espiritualidade, Gosto. nutrição, né, e os exercícios físicos. Então, esses são os grandes pilares que Harvard defende e que faz uma diferença Não, total. total. Eu falo que a semana que a gente está equilibrada com atividade física, uma boa alimentação, um sono, o estresse vai acontecer, mas você dribla ele de uma forma muito melhor. Muito melhor. Fica sem dormir, não, vai viajar, trabalhar sem fazer atividade física, comendo corrido ou não comendo. Acabou. Não, você chega no final da semana, parece que você foi para uma guerra, né? E aí você bota a culpa na sua perimenopausa. E não é tudo isso, né? E não é. É só o seu estilo de É vida. meu estilo de vida. Muito bom. Idra, a gente é sempre invadido por informações das mais variadas possíveis, né? E que muitas vezes são desinformações. Hoje, até que você vê no seu consultório as mulheres chegando, quais são os maiores mitos ou não verdades que elas chegam falando no consultório e que você precisa, no final, contar a real, né, para essas mulheres? É individualizar. Porque ela chega, a minha amiga, ou minha irmã, ou minha prima, está fazendo jejum intermitente, ou treina. Eu não consigo treinar sem me alimentar, mas a minha amiga, né, então é o jejum intermitente, é a dieta Ela passa mal na academia, cetogênica. mas ela tá com um corpo incrível. É, não é? isso. Então, tentar fazer com que aquela pessoa enxergue a sua individualidade. Então, o que é bom para mim pode não ser para você. Então, o ômega 3 que é bom para ela pode não ser para mim. Então, o magnésio, dependendo do tipo de magnésio, não é à noite que ela vai tomar. Ela não precisa relaxar, ela tem que tomar de manhã porque ela precisa do cálcio sendo absorvido.
Então, é desmistificar e individualizar. Eu acho que esse é o meu trabalho, eu acho que é uma missão, na verdade, de tentar fazer com que ela enxergue que ela é única. E ela sendo única, eu vou escutá-la e ela vai ser, né, eu vou escutar e a gente vai tentar, ao longo do tratamento, colocar tudo em ordem e vai dar certo. Mas existe um padrão, né? Uma busca incessante por esse corpo ideal, a barriga musculosa, a Existe. massa magra, Muitas vezes eu recebo até massa foto. A muscular, pessoa é, já chega com uma que foto que quer chega ficar assim, que igual. quer ficar igual. É, é. E assim, deve ser, e é uma luta, né? Que você vai Uma ver, é entre luta. jovem e vai ter na mulher jovem e na mulher madura também, né? Estão duas lutando É. Às para vezes ter chega, aquele olha, que eu tô corpo comendo, da. sei lá, 5 ovos por dia, treino 2 vezes por dia e não tô conseguindo baixar meu percentual de gordura. Lá na clínica a gente faz um exame de sensibilidade alimentar, eu faço há 16 anos esse exame, ele pode até ser feito anualmente, e muitas vezes aquela paciente faz o exame e dá ovo. Ela não pode comer ovo naquele momento da vida dela. E ela tá comendo 5 ovos, porque aí escutou alguém falar, ou porque tá treinando, assim. Ela para de comer ovo, em 3 semanas ela ganha massa muscular. E ela fala: "Mas o ovo, eu adoro ovo, ovo é proteína de alto valor biológico, barata, mas para você, nesse momento, não é para comer ovo. Você só vai ganhar massa muscular se você tirar o ovo. Tá aqui no teu exame, tá aqui". E aí, assim, eu tô falando ovo, mas trigo, leite, gengibre, maçã, cenoura. A gente teve um caso na clínica com erisipela. Tá. Era uma erisipela e era cenoura, né? Não tinha nada de parte estética, era uma senhora, uma advogada. Mas, enfim, existem alimentos que você come que eles são inflamatórios para você naquele momento de vida. O leite é inflamatório? Para algumas pessoas, sim. É. Mas a gente fica muito na tecla, né? Leite, trigo, leite, É, trigo, leite, trigo. tem E gente que aí, assim, o toma top leite. 3 lá na clínica é ovo. Olha, Top nunca 3 é imaginaria ovo. do É, ovo. top 3 é ovo. E eu fico com uma pena também quando dá, porque eu gosto muito, né, de prescrever É, ovo, é barato é e fácil, né? fácil, quem mora sozinho, então é uma Nossa, beleza, né? E você tira por um período, você não é alérgico, você está sensível àquele determinado alimento, você tira por um período, geralmente são 3 semanas, o paciente volta, ele faz uma restrição, eu faço uma orientação com restrição, faço um suporte com enzimas, com alguns suplementos, e ele volta e aí a gente tenta reintroduzir. tá. Aí o corpo vai conversar, não sou eu nem ele, o corpo vai Ai, falar, ó, não isso deu aqui não tá. certo. Vamos esperar mais um pouco? Aí espera mais umas 2, 3 semanas, mas na grande maioria, fazendo tudo bem certinho, em 3 semanas ele começa a voltar, mas não vai comer 5 ovos por dia de novo, porque senão vai inflamar novamente. Vai Curioso. reequilibrar aos Reequilibrar, pouquinhos. reequilibrar. Então a gente, lá o exame pega 192 alimentos, pega 59 e dá severidade, chega a 192 alimentos. E aí, às vezes, dá gengibre. A pessoa fala, mas gengibre, sabe, assim, nos alimentos, Que dá alho, então eu quero morrer. As pessoas falam, mas Como que eu vou leite. temperar, né? É, A comida, às vezes o alho é come um na rua, tempero. come na rua. Né? Mas, enfim, também isso acontece e muitas vezes você tem resistência a sintomas porque você está se inflamando com um alimento teoricamente saudável, mas que para você naquele momento não é. Por algum desvio metabólico, ele está te inflamando. Curioso isso. No final não tem fórmula, né? Não, Isso não tem. a gente Individual, né? precisa se conhecer e de Se fato conhecer, individualizar, porque é é isso que vai isso. fazer a Ficar diferença no atento aos final, né? sinais e sintomas e o corpo falando contigo o tempo todo. Eu vou perguntar uma coisa que eu tô super curiosa para saber dos peptídeos hoje, que tá na moda, né? O Pepstrong, e mesmo não sendo regulamentado pela Anvisa, o que você acha de tudo isso? Acha que que a Eu gente vai gosto ter muito, isso? eu prescrevo o Pepstrong, ele só tem uma palatabilidade um pouco mais É comprometida, ruinzinho, né? agora até fui num evento e ganhei de frutas vermelhas, então fica a dica, Tá bom, porque o tá de menos chocolate É ruim, melhor? é todo dia, eu melhor. gosto muito Acho dele que você na já come. ceia, Já. Bom. e eles são 2,4, eu chego às vezes para alguns pacientes 4, fora também do que tem de trabalhos, mas eu tenho visto bons resultados com 4 gramas, começando com 2,4, então é bem pouquinho, você dilui um pouquinho de água na ceia,
te dá matéria-prima para hormônio de crescimento quando você dorme. Então, o ideal é tomar ele à noite? O ideal é você tomar entre as refeições Tá bom, ou na ceia. tá bom. Eu gosto muito. Eu já, dependendo do equilíbrio ao longo do dia das proteínas e né, da parte nutricional, eu prescrevo de ceia. E é bem interessante porque ele fica como matéria-prima para os hormônios da noite, Tá né? bom. E ele é um peptídeo que vem da ervilha, não é? Da fava. Da fava, que é Da fava, foi o primeiro Nossa, faz peptídeo tempo que eu não vejo fava no criado por mercado. inteligência Não é? artificial, por isso que ele é ruim. Por isso que a palatabilidade ele é residual, porque é vegetal. Mas assim, é o ruim que é bom. Né? Tem coisa na vida que eu falo, gente, é ruim, mas é bom. Então, E é um uso contínuo também. Eu não gosto nada de uso contínuo. Né? Então, ele está muito na moda, então ele é um ativo mais caro. Então, a gente faz uns 45 dias, e aí vem com bioimpedância, com relato, né? E veja se precisa continuar ou não. E aí a gente você pode colocar a creatina junto, porque aí já mata também, a gente faz no mesmo sachê junto com a creatina, e menos coisa para o paciente tomar. Porque às vezes tem que também ajudar o paciente a ele ter, né? Adesão ao tratamento. Você fica uma coisa de manhã, uma coisa à tarde, outra coisa no meio da tarde, outra coisa no começo da noite, outra coisa... Não faz nada, né? Não faz nada. Então a gente vai tentando ajustar ali dentro, né, das fórmulas, né, e dá pra gente fazer o ajuste. Mas eu gosto muito do Pep Strong. Você acha que vai ser liberado aqueles outros peptídeos que lá fora eles já são suplementos? A Anvisa está segurando um pouco. Eu acho que injetável ainda vai demorar um pouco mais. Mas, por exemplo, já tem alguns liberados de uso tópico, né, para beleza, para pele. Mas eu acho que tem muita coisa aí, né, para acontecer. Porque a gente quer o negócio do imediatismo, aí todo mundo vai para essas canetas e esquece que precisa comer bem, né? Exatamente. Acho que também deve ser, não vai virar uma febre das pessoas correndo atrás. Já está, né? Então, assim, eu pego muito paciente fazendo aleatoriamente, porque comprou da esteticista, que comprou do educador físico, não desmerecendo nenhum profissional, mas não tem a formação, né? Tanto que eu tenho na clínica, mas eu tenho uma formação de farmacêutica, nutricionista, não tenho formação médica. Então, tenho 2 médicas que compõem a equipe para isso. E desde que bem prescrito, bem orientado, né? Eu acho válido, né? Com começo, meio e fim, como a gente já colocou. Porque o Pep Strong, ele era usado na suplementação do idoso, não é? Ele foi criado por inteligência artificial, foi o primeiro peptídeo criado por inteligência artificial. E tem poucos trabalhos ainda, mas na minha prática clínica, eu logo comecei a trabalhar com ele, eu gosto bastante e ele me facilita, porque ele, teoricamente, são 2,4 gramas. Então, é bem pouquinho, é bem pouquinho. Às vezes aumenta para 4, então também ajuda o paciente para aquela questão da manutenção de massa magra, para quem treina, é excelente, e com menos peso molecular. Então, isso é bom. Menos coisa para ele ao longo do dia também. Né? E a creatina... Só que tem a questão da palatabilidade. Ele não é gostoso, não é. Se a gente sabe que é bom, a gente vai. É o ruim que é bom, né? É o ruim que é bom. E a creatina também é uma suplementação que é vida toda também? A creatina é para tomar... Bom, eu também gosto muito da creatina. Ela tem uma relação aí com manutenção de massa magra. Mas hoje já se sabe também... agora. Hoje já se sabe que para perimenopausa e principalmente para menopausa, a ação da creatina para o cognitivo, para o foco. Então, é muito importante. Então, para a terceira idade, né, é bem interessante. Os trabalhos estão mostrando de uso diário, independente de dias de treino. Porque às vezes as pessoas só tomam quando eu treino. Não, tá errado. Para não engordar, para não ganhar peso. Para não ganhar peso, existe. Existe tudo. Bom, 20 e poucos anos de clínica diariamente, eu clinico diariamente, então eu escuto de tudo e tá tudo certo. A gente vai conversando, vai orientando, vai falando e vamos embora. Perfeito. E o que você diria para essa mulher com mais de 40 anos, se ela tivesse que tomar uma decisão inteligente para o corpo dela, qual decisão você acha que deveria ser? Começar hoje.
Se não começou, começa. Começa a se alimentar melhor, começa a dormir melhor, começa a se exercitar, começa a gerenciar o seu estresse, né? Eu acho que nunca é tarde. Então não fique pensando, não dá mais tempo, dá tempo no seu tempo, né? Com assiduidade, com frequência, com carinho, com amor com você, né? Se respeitar, procurar um profissional que te escute, que seja gentil, né? Que dê a mão, caminhe junto, mas não caminhe sozinho. Eu sempre falo isso para meus pacientes. Eu não caminho sozinho. Posso te dar a mão e vamos caminhar juntos. Sozinho eu não consigo fazer nada. Então, é importante que cada um tenha a sua responsabilidade no processo. E aí vai, flui, tenho certeza. Vira hábito, né? Vira hábito. Vira Acho hábito. que é passar uma barreira, essa barreira. É quebrar, isso. Quebrar ela. Quebrar e vamos. E a gente tem vai que dar o sentir... clique, né? Tem que dar, né? Tem que dar o Não clique. O clique não é o clique seu, né? Tem que ser o clique meu. Você vai lá, você gosta da consulta, você fala, uau, vou trazer a Maíra, minha amiga aqui. Precisa dar o clique nela, porque ela vai entrar por aqui, vai sair por aqui, não vai, viu? Não vai adiante. Então, precisa querer. Mas eu acho que a mulher, ela tá num momento dela, ela tá buscando, né? Ela tá buscando. Esse bate-papo nosso, né? O Lifetime W como um todo, a gente vê que a mulher tá buscando esse conhecimento para melhorar, né? Então, a gente é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. A gente vai ajudando outras mulheres, Isso. né? E quem quiser te encontrar nas redes, eu tenho uma clínica de nutrição e bem-estar no Brooklyn, na Barão de Triunfo. Eu tô no Instagram, é Nutri Andresa Botelho, Andresa com 2 E's, né? Z de zebra, então Andresa Botelho. E vai ser um prazer. Sigam ela, porque vale muito a pena. Foi um prazer estar aqui. A gente mudar esse mulheres de 40 a mais sem sofrer com o corpo. Sem sofrer. Sem sofrer com a sem qualidade. normalizar os sintomas. Sem normalizar os sintomas também, isso é fundamental. E viver bem, né? Viver bem. Viver bem. Muito obrigada. Adorei. Tô indo lá já. Você já vai ter uma paciente que já vai sair com a consulta que marcada. já voltou com vários insights. Oba, será um prazer. Obrigada pelo bate-papo, pelo Obrigada a vocês pelo convite. Imagina, foi maravilhoso. Que obrigada. bom. Obrigada para você que ficou com a gente até agora. E compartilhe essa conversa para que essa informação chegue a mais mulheres, principalmente para aquela mulher que você sente que precisa desse recado, desse toque e, como a doutora falou, que precisa dar esse primeiro passo. Um beijo e até a próxima!